Voltamos nessa edição a destacar alguns momentos da live do Encontro Nacional do Serviço Público num debate importante sobre a PEC 32 de 2020, com Maria Lúcia Fatorelli, membro da Auditoria Cidadã, e Fausto Augusto do DIEESE, um evento que foi promovido por várias entidades sindicais. A PEC vem com uma falsa alegação de que o problema das contas públicas estaria no gasto com servidores. Então, ela já nasce de uma mentira. O problema das contas públicas não está e nunca esteve no gasto com servidor. Pelo contrário, servidores públicos sustentam o Estado brasileiro. Ela aponta para privatização e terceirização generalizadas, que vão levar para a extinção de carreiras públicas. A privatização e a terceirização já estão acontecendo, mas da forma que essa PEC coloca, não tem saída. Estamos diante do risco de fim do serviço público universal e gratuito com essa PEC. Esse projeto da PEC 32, ele está conectado, eu quis fazer o gancho com os estados, ele está conectado com esse regime de recuperação fiscal que está sendo imposto a vários estados. No Rio já foi implementado, Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm projeto de lei em andamento nas assembleias legislativas e outros estados em breve vão entrar, porque é um projeto para atingir todos os estados e municípios. Quase ninguém está falando no regime de recuperação fiscal. Ele já foi objeto de leis anteriores a essa, mas essa lei complementar 178 deste ano, ela foi aprovada, votada de forma virtual no dia 15 de dezembro do ano passado. No mesmo dia, na Câmara e no Senado, gente. No mesmo dia, a lei foi aprovada nas duas casas, sem debate algum. E ela cria esse programa de acompanhamento e transparência fiscal dos estados, do DF e dos municípios. E vincula isso ao regime de recuperação fiscal, colocando teto de gastos, privatizações, reforma da Previdência no âmbito dos estados e municípios. Ela incentiva o aumento do endividamento e a União dá garantia para esse endividamento. E aí ela vem com essa pérola. A dívida garantida pela União pode ser objeto de securitização. Esse regime, ele vem para corrigir os desvios que afetaram o desequilíbrio das contas públicas. O que afetou o desequilíbrio das contas públicas? Foi a dívida dos estados, absurda. Os estados já pagaram mais de 3, 4 vezes e devem várias vezes o que foi refinanciado. Assunção de passivos de bancos. O problema das contas públicas dos estados está nos incentivos fiscais abusivos. Tem vários artigos, inclusive de auditores estaduais, denunciando isso. Esse regime, em vez de atacar esses pontos que afetaram o desequilíbrio, não, eles vão atacar o servidor público. Eles vão exigir teto de gastos, eles vão exigir privatizações, reforma da Previdência. O Brasil não tem muito servidor. Acho que isso é o primeiro dado. Quando a gente olha, o Brasil tem ali, quando a gente pega a comparação com os países da OCDE, o Brasil está muito abaixo da média de servidores públicos para cada 100 mil empregos, né? Cada 100 empregos. No Brasil, para cada 100 empregos, 12,5 são servidores públicos. Se a gente for na média da OCDE, nós estamos falando de 17. Se a gente vai para o pico, né, que é aqueles países dos nórdicos, eles estão acima de 30. Mas mesmo países como Estados Unidos tem mais servidores que o Brasil, Inglaterra tem mais servidores que o Brasil. Isso é bastante grave, simplesmente você se utilizar da ideia de que o Brasil, um país tão grande, tão carente, tem muitos servidores. Esse é o primeiro mito que a gente precisa desconstruir. A outra coisa, é importante que a gente mostre para o conjunto da população que o serviço público também é um serviço bastante complexo, e além de ser complexo, ele é multifacetado e está distribuído de maneira muito desigual. Hoje a gente tem mais da metade dos servidores públicos do Brasil no setor público municipal. Depois você tem cerca de 30% de servidores estaduais e alguma coisa perto de 10% de servidores federais, mais alguma coisa de 7% nas estatais. Esse é o quadro dos servidores públicos no Brasil. Ou seja, muitas vezes a gente olha muito para o governo federal,
mas a gente sabe que a base efetiva de consecução dos direitos sociais está na base, está nos municípios, está nos estados, é ali que concentra a grande base do serviço público e é nos estados e municípios que vão sentir o drama do que se essa reforma passar. Então, a gente chama bastante atenção, é super importante que a gente envolva estados e municípios nesse debate. Os servidores estaduais e municipais precisam compreender o que é a reforma, porque é neles que ela vai doer e ela vai apertar mais fundo. Bem, chama atenção que os servidores públicos ganham, em média, até 4 salários mínimos. E vamos lembrar que o servidor público tem, normalmente, tem qualificação maior do que a média do mercado de trabalho brasileiro, ele normalmente tem uma idade e um momento de carreira mais avançado que a média dos trabalhadores no Brasil, e ele ganha menos ou muito menos quando você vai comparar algumas funções propriamente ditas. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando que mais de 50% dos servidores no Brasil ganham até 4 salários mínimos. Se a gente levar até 10 salários mínimos, nós estamos chegando a mais de 90%. Quase 90% dos servidores não chega a ganhar 10 salários mínimos. Ou seja, 10 salários mínimos é um pouco mais de R$10 mil. Essa é a ideia de que um servidor ganha muito. Estou falando disso próximos aos tetos, né? A grande maioria que ganha. A grande maioria está ganhando menos de R$5 mil. Esse é um dado que a população brasileira precisa saber, porque muitas vezes eles se utilizam dos juízes, se utilizam das grandes carreiras, que inclusive não serão afetadas pela PEC, para dizer que o servidor público é um privilegiado, que o servidor público ganha muito. Segunda coisa que é importante, acho que inclusive esse debate de privilégio é importante a gente fazer, porque na cabeça de quem está hoje no governo, ter emprego, ter direitos, ter privilégios. E é essa a lógica que está na desconstrução do Estado brasileiro e dos direitos do serviço público. Bem, quais são as mudanças? E aí vamos entrar, de certo modo, na própria PEC. O que de fato está sendo discutido? Bem, primeiro que a PEC não é sozinha, eu acho que esse é um dado, né? A PEC ajuda a gente a compreender as intenções e altera constitucionalmente muita coisa, a gente vai mostrar mais para frente. Mas o impacto dessa PEC é só o começo, porque, segundo o próprio governo, depois da PEC virão um conjunto de projetos de leis, e vamos lembrar, projetos de leis que têm uma capacidade, uma facilidade de passar no Congresso Nacional muito mais rápido, uma vez que o quórum é muito menor. Eles propõem um projeto de lei de gestão e desempenho, né, regulamentar a forma de avaliação de desempenho como a PEC exige. Eles prevêem um projeto de lei de consolidação dos cargos, um novo projeto de lei de diretrizes de carreira, um projeto de lei de modernização das formas de trabalho, que eles estão chamando. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando efetivamente das novas formas de regulação entre o setor público e o setor privado, um novo projeto de lei de arranjos institucionais e um novo projeto de estatuto do servidor. Ou seja, aqui, inclusive, vamos lembrar que é do Estatuto do Servidor que estão as garantias, por exemplo, do próprio movimento sindical. A proposta colocada deles é simplesmente construir uma nova lógica de organização do setor público, desmontando tudo que foi construído na última metade do século passado, de certo modo, organizou o que é o Estado brasileiro. Então, a PEC é só o primeiro passo. Muito daquilo que a gente acha e a gente intui pela PEC vai ir de maneira muito pesada nos projetos de lei. Por último, eles propõem ainda um projeto de lei complementar do chamado novo setor público, novo marco de carreira, novas lógicas salariais dentro e uma nova lógica de direitos e deveres do setor público. Isso é o governo falando. Eles apresentaram isso quando apresentaram a PEC 32. Bem, e aí vamos lá de novo, né? O que é o tal da PEC 32? Primeira questão, extingue o regime jurídico único de estados e municípios. Cria 5 novos vínculos de contratação. O que é a extinção do regime jurídico único para a União, estados e municípios? O que é o tal dos 5 vínculos distintos de contratação? Primeira questão, que a gente precisa deixar muito claro, que eles substituem no artigo 37 um termo bastante simples, que chama função pública, e ele substitui por vínculo empregatício, por vínculo. É uma mudança bastante importante, parece pequena, mas ela é muito grande, porque acaba a ideia de função pública e todas as relações de trabalho no setor público passam a ser realizadas por vínculo.